que vai na mesma linha, todas foram bem divergentes. Tá. Michele, o que é uma mulher? Ah, eu sabia. Eu sabia. Bom, então, já que a pergunta é rápida, objetiva, eu vou respondê-la de acordo com a história e a ciência. Primeiro, mulher, a gente precisa entender que é um conceito variável ao longo da história e de sociedade para sociedade. E várias sociedades possuem, inclusive, mais de 2 gêneros, o que não é alinhado com o binário de sexo e nem com o bimodal de sexo, visto que a gente tem mais de 48 variações entre macho e fêmea, né? Dito isso, toda vez que um indivíduo nasce, ele não nasce sabendo o que ele é. Aquele indivíduo, ele vai absorver as coisas, ele tem uma configuração biológica, sexual, que trata se é macho, se é fêmea, se é intersexo, se tem alguma combinação de intersexo em que tenha genital ambígua ou tenha quimerismo, que pode ter até 2 DNAs presentes no corpo. Bom, a nossa sociedade, ela estabelece caixinhas para o que é homem e caixinhas para o que é mulher. E dentro do nosso cérebro, nós temos umas áreas chamadas de esquemas cerebrais. Os esquemas cerebrais possuem um deles que é referente ao eu, a tua percepção de identidade enquanto tudo. Tudo que tu absorve ao redor e que faz parte da tua identidade. Esta área, esse esquema cerebral do eu, ele só é acessível por ti e por mais ninguém. Como que uma pessoa se identifica como mulher na nossa sociedade, então? E isso vale para a mulher cis também, ou a mulher biológica, que seria o termo que você usaria. Uma vez que esse indivíduo nasça, ele começa em um dado momento a absorver tudo que está à sua volta. Cores, cheiros, texturas, vozes, sons. Em um dado momento, isso se encaixa mais em uma caixa que é, na nossa sociedade, o que é uma mulher, ou mais numa caixa que é mais homem. Ou, eventualmente, como acontece no caso de pessoas trans não binárias, em nenhuma dessas caixas. Então, uma mulher é o indivíduo que, ao se perceber enquanto ser social da nossa espécie e absorver tudo isso à sua volta, ele se auto-percebe mais próximo da caixa social definida como mulher. Então, é uma área em que ele consegue, eu me entendo mais aqui, então ele passa a expressar isso. Vale lembrar que 98% dos indivíduos, 97%, 98% dos indivíduos, normalmente tem um alinhamento muito próximo com a configuração macho biológico homem e a configuração fêmea biológica mulher. Isso ocorre na maioria dos casos. No entanto, esses 2%, 3% aí são os casos, né, de pessoas trans em que ocorre, em que a configuração biológica da pessoa é uma, mas o esquema cerebral dela aponta para outro. Malcolm. Tem que esperar, fazer Não. Você vai ter 3 minutos para respondeu 2 minutos para você. Não, eu só falo se eu tenho que esperar o cronômetro, eu posso tocar Já aqui. pode tocar, pode tocar. Você vai operando os equipamentos. Às vezes você começou aqui e ainda não tá marcando, mas eu termino um pouquinho antes. Pode tocar. Entendeu? Beleza. Bom, eu acho que isso vai em conta do que a gente vai debater aqui hoje, mas mais uma vez eu tive uma resposta que foi diferente de todas as outras que eu já havia tido. E é isso que é nesse status que a gente se encontra hoje. O campo progressista, a esquerda e muitas pessoas do movimento fazem uma engenharia social para tentar explicar algo que, se você for aí na padaria do lado da tua casa, a Dona Maria vai falar para você. E mulher é uma fêmea. E uma fêmea é um ser biológico com 2 cromossomos X que se reproduz através de um gameta chamado óvulo e que, na maioria esmagadora dos casos, consegue dar à luz a um filho o carregando no útero. Isso que é uma mulher. Em alguns segundos. Não precisei de engenharia social nenhuma para explicar isso. E ao longo do debate, acho que a gente vai encontrar mais situações como esta, mas eu acho que esse é o grande ponto que a gente se encontra atualmente. E custa muito caro isso. Eu vou citar até alguns exemplos aqui, mas quando vocês... se vocês quiserem até fazer... esse experimento, vai numa comunidade que não tem tanto acesso à militância, ou hoje a gente vê uma grana investida na cultura pop, por exemplo, que chega na tua casa. Acho que a Michele até citou o percentual aí, não sei se é 1, 2, tem lugares que falam em 1, 2, 3, já vi até 3%.
Como que vocês veem isso hoje, por exemplo, na cultura? Cara, toda hora a gente está sendo bombardeado por cultura trans em filmes, em séries, em desenhos agora, né? Que tem um monte de desenho infantil aí. Então, assim, extrapola com toda certeza esse 1-2% que representa na sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto muito gritante hoje em dia. Essa engenharia social feita para explicar que a grama é verde. Isso. Michele, sua primeira pergunta, 2 minutos. Depois a gente vai voltar nisso, mas a minha primeira pergunta é relacionada a fake news, né? Já vi quem propôs o fake news, então. Não fui eu. Ah, não? Aliás, eu até comentei, eu acho que poderia ter fake news, mas não. Foi uma ideia e acabou vindo. Não é que quem tá de casa às vezes não vai entender nada, né, Michele? Mas a gente foi meio que de última hora que a gente recebeu os temas aqui. Esse vai ser o tema do debate. Gente, literalmente, eu cheguei 4h30 em São Paulo e eu fiquei sabendo os temas, 6 horas? Agora eu preciso explicar. Foi, Michele, foi idem. É porque assim, a Michele vem para São Paulo e o debate âncora dela é o debate amanhã com o Paulo Bilinski sobre segurança pública. Isso. Né? Mas para aproveitar a presença dela, a gente propôs outros episódios e falou, vamos fazer um debate com o Malcolm. E aí o Três Irmãos também pegou... não sabia que tem... Igual comigo. E aí o Três Irmãos pegou estrada, viajou pro Paraguai, ficou 5 dias na estrada, chegou, gravou com o Galo, pegou a estrada de novo, veio pra cá e não teve tempo pra desenvolver. A ponto que hoje de manhã o nosso diretor virou e falou assim, e aí? Qual que é o tema do debate? Eu preciso fazer a thumb. É debate. E aí eu peguei, olhei aqui a conversa que eu tive, cabia no dia que marcou. Vamos fazer sobre isso aqui. Aí eu peguei e falei, o debate é sobre fake news, violência contra a mulher, agenda woke, que inclusive é um dos temas também que o Malcolm trabalha bastante, né, na política também, que a Michele domina muito bem. Então, todo mundo em casa, pauleira aí. Pô, assim, é isso. E agradecer a coragem dos dois de aceitar bate pronto, você tá vendo? Tipo assim, bate pronto. Bate pronto, tem que ser mais corajoso, mano. Eu reclamei pro Rodrigão que eu não tava podendo estudar por não ter o tema, tá? Mas o debate tá massa, a galera tá curtindo, já tá dando like. Se vocês estiverem afim aí, a gente fica aí até 1h da manhã debatendo e vamos pra outros. Não precisa dormir nem uma. Não vai fazer nada amanhã, não tem nada na Paulista, já tô no terceiro energético. O negócio de fake news é só porque... Não é que eu chame isso de fake news, mas é que é legal de levantar, tá? Em recente participação no debate contra esquerdistas, o vereador disse que o governo federal gastou 1,4 bilhão no cartão corporativo e fazendo uma comparação com o gasto de Bolsonaro. No caso dos gastos de Bolsonaro, o valor se referia apenas aos gastos da presidência. No entanto, o vereador usou o gasto de toda a administração federal como comparativo, inclusive omitindo que 78% do gasto foi feito na defesa civil em resposta a desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul e na zona da Mata Mineira, sendo essa verba usada para aquisição de colchões, água, medicamentos, dentre outros. Sendo assim, o gasto total do governo de 2023 a 2025 no cartão corporativo de toda a administração pública federal é de 308 milhões. Agora, na comparação justa, presidência do governo atual com a presidência Bolsonaro, o governo atual gastou 66% mais, sendo 45 milhões nos 3 primeiros anos. Valor que foi gasto para agendas oficiais e agendas de trabalho, que resultaram em 537 novos mercados para produtos brasileiros. Visto que houve uma manipulação na informação passada para induzir o povo em erro, gostaria de saber se ele tem dados comparativos do gasto do cartão corporativo de toda a administração pública federal durante o governo Bolsonaro, para que fins esses gastos foram usados, lembrando que não estou falando só da presidência, dos 27 milhões, e se o governo federal, então, o governo Lula, deveria ter ignorado as situações de calamidade pública e não ter enviado 1,1 bi para a Defesa Civil. O equipamento de... Tecnologia funcionando, né? Não, mas eu calculei o tempo. Eu vi que a Michele, eu queria deixar claro, tá? Não sou obsoleto, não, que tô aqui com papel. Ela trouxe o tablet lá, tá? Mas é só para as perguntas, tá? Só pergunta. Não, tá tudo bem, não me importo não também, tá? É só pro pessoal não achar que eu sou obsoleto, só eu trouxe papel. A Michele, ela é mais tecnológica que eu. Tem papel aqui também, gente. Michele, quanto a isso, eu acho que assim, os dados que eu trouxe lá foi no 13 contra 1, provavelmente. Isso, no TubaCast, exato. São dados públicos que a gente trouxe. Inclusive, essa percepção de gastança, eu acho que é muito nítida da própria população.
Então, assim, o governo atual, junto com principalmente a nossa primeira queridíssima dama, que estava cozinhando paca esses dias, você que é vegana e não sei nem o que você pensa disso. Você pode Mas eu acho que é gritante a gastança atual do governo Lula. Eu acho que isso fura a bolha, tanto é que uma das coisas mais interessantes que eu acho do mandato de vereador é que eu considero o mandato, talvez, parlamentar mais próximo da população, do povo. Então eu consigo, com frequência, eu sempre falo, né, da Dona Maria do Seu João, porque fura a bolha. Rodrigão, Robertinha, Michele, a gente, pelo menos, tenta o tempo inteiro estar antenado de tudo do que está acontecendo. Não que a gente consiga, mas a gente tenta. E esse tipo de coisa, de gastança, da Dona Janja, cozinhando a paca, indo para Paris, fazendo lá o esbanja, a palousa dela, fazendo o carnaval. Eu acho que isso extrapola todo o senso comum que fura a bolha da Dona Maria do Seu João. E todo mundo fica indignado, revoltado, porque tem que acordar cedo, pegar busão, ralar para ganhar porcaria de um salário, pagar imposto pra caramba e não ter retorno de nada. Então, esse 1,4 bi do cartão corporativo que a Michele trouxe, eu acho que independente até dos valores absolutos, viu, Michele? Eu acho que o que transborda hoje é a sensação que o povo tem de ser tirado de otário todos os dias. E não querendo fazer uma falsa correlação, porque é uma correlação verdadeira, não sei se a Michele vai se lembrar, mas na época do Bolsonaro, o escândalo era que ele gastava dinheiro com doce de leite, com leite condensado. Não com viagem, com bolsa, Era outra percepção o sentimento do povo. O próprio Bolsonaro, também não lembro se a Michele vai se lembrar, mas chegou a desligar o aquecedor da piscina lá do palácio. Não sei se você se recorda disso, Michele. Uhum. E o que eu quero te dizer, Michele, aqui, isso, para efeito de grana, é ínfimo. Não representa nada. Mas eu quero ir além disso, Michele. Eu quero dizer o quanto isso representa no sentido de mensagem para a população. Uhum. Percebe? É o mesmo caso que eu estava dizendo agora, por exemplo, da paca, que a gente falou. Que mensagem isso passa? Que mensagem passa quando um presidente vem em público, por exemplo, e fala que tá tudo bem, o cara, ele rouba porque ele precisa tomar uma cervejinha, ele rouba um celularzinho. Então, eu acho que muito além de números absolutos, e às vezes a gente fica nessas bobagens de nós contra eles, porque um fica tentando defender político, idolatrar político de cá, outro de lá. Eu acho que tem uma série de mensagens atualmente que são passadas por esse governo que está no poder, que corroboram para as coisas estarem caminhando de mal a pior atualmente no nosso país. Extrapolei o tempo aí? Não, se quiser falar mais... Não, tranquilo. Eu tava na mente que era... Sempre era vai ter vai ter a tecnologia. Tá bom, é isso. Michele, sua réplica. Eu só queria lembrar que a minha pergunta é se a gente sabia qual era o gasto do governo Bolsonaro no cartão corporativo e se o governo Lula devia não ter mandado o dinheiro da Defesa Civil, que era 1,1 bi, que são 78% do que foi gasto no cartão corporativo, que por sinal foi usado por mais de 6.500 pessoas, não pelo Lula e pela Janja, né? Isso é muito importante. Se alguém tiver dúvidas em relação à fonte, tá tanto no portal da Transparência quanto no Gov.br, tá? Na gestão Bolsonaro, todos os cartões, e aí vamos ser honestas, tá? Nos 4 anos, não só em 3, a gente tá falando no Lula só de 3, tá? Nos 4 anos foi 1 bi. Então o Bolsonaro, ao longo a administração toda, gastou menos, mas ele também não teve 2 desastres naturais, ele teve uma pandemia que também teve outros problemas, tá? Como tu falou do aquecedor, super importante, mas é irrelevante para o gasto público e pode ser uma mensagem eu citei, muito... mas no quesito da mensagem. Mas é uma mensagem muito vazia. Ela comunica para o Seu João e para a Dona Maria, mas efetivamente para fins de política de governo, para melhoria do Estado, não traz nada. Uma coisa, essa que tu citou... Eu queria dar... Mas essa que tu citou... Não, Michele... tudo bem. Só deixa eu concluir, aí eu te dou um tempinho do meu. Que eu também não tenho problema. Essa que tu citou para mim foi um pequeno problema. O da cervejinha é um vídeo manipulado que tem 2 trechos. Tá? O trecho do... Nos 5 minutos dela, nos 3 minutos dela, é importante... Deixa eu te dar o restante do meu tempo. O da cervejinha e o do roubo do celular são 2 trechos. O do roubo do celular, o Lula... E lembrando, eu não sou lulista nem petista, gente. Pode ir atrás aí, procurar. Tem crítica minha da Dilma em 2013, tá?
O do roubo do celular, o Lula tá falando sobre a violência policial, que muitas vezes tem um jovem inocente que sofre violência pessoal e às vezes ele sofre violência do policial porque roubou um celular. Em um outro momento, ele fala que há um conflito entre a torcida... uma fala longa. A torcida do Náutico e do Santa Cruz, e que mais além eles estão aqui brigando e depois eles saem juntos para tomar uma cervejinha. Alguém foi lá e editou o trecho do celular com o trecho do Náutico e do Santa Cruz. Se alguém tiver dúvida, vai agora em qualquer site de checagem de fatos, vai ter o vídeo lá na íntegra e vai ter as duas falas na integralidade. Então eu acho muito complicado. Para a gente acabar com a mentalidade nós contra eles, a gente precisa começar a trabalhar os dados. Eu estou trazendo dados que, como tu sabe, também são públicos. É só checar. Mas eu não entendo por que a gente tem que distorcer. Se a gente quer melhorar a política brasileira, se a gente quer melhorar o Brasil para as pessoas, por que distorcer? Eu vou te dar o restante do meu tempo para tu poder falar alguma coisa. Não, tá tudo bem. Quando ele falou também que o traficante é vítima do usuário, foi distorcida a fala? Não foi bem ruim essa fala. Tá. Não, tudo bem. Tudo entende? Bem. E eu não tenho problema nenhum em ter que revisar algo, viu, Michele? Que fique bem claro. Inclusive, eu acho que isso é o que faz sentido. O ponto é que isso não muda a mensagem constante que o presidente passa. E que não só o presidente passa, mas o seu entorno. Michele, você foi policial, que é uma das carreiras que eu acho... Cara, o cara pra ser... Malco, agora já vai pra sua pergunta, desculpa, já? eu achei que eu tava no tempinho dela. O tempo dela. Agora a sua pergunta é porque ela te deu 30 segundos aí pra você falar. Desculpa. Inclusive, eu vou pedir aqui pra um não interromper o outro na hora que estiver falando. Eu não ligo não, tá? Eu sei, mas é que a nossa audiência é chata igual nós somos. A gente quer ver o pessoal desenvolver a resposta mas tá bom, e essa interrupção acaba atrapalhando a formação da ideia. Então é importante. Essa é uma parte, eu vou explicar, que é assim, o que acontece quando isso fica recorrente. Vai depor muito contra a sua imagem. Porque fala assim, ela não espera. Eu falei assim, em outro sentido, de pontual. Eu sei que não é um problema, mas como uma regra que já tem um tempo que acontece dessa forma, eu já sei até a resposta que acontece. E a Michele não se incomoda, não é por ela. O que eu estou tentando preservar nem é a conclusão do raciocínio. É a sua imagem. É a sua imagem também. Assim, você vê esse cara lá, tanto que ele era sem educação, tava cortando ela toda hora. Mesmo que não seja a intenção. Tá bom, o que a galera vai falar depois, entendeu? Boa. Fechou. Então, sua segunda pergunta, Malcolm, 2 minutos pra você desenvolver ela. Tá. E lembrando que eu posso mais um pouquinho esticar a outra, né? Tá. Não, só falando, depois eu faço a pergunta. Pode usar como quiser. Não, só estendendo um pouquinho do raciocínio anterior, a Michele, inclusive, que foi policial, eu acho uma das profissões mais honrosas que existe, porque o cara que é policial, ele tá lá na rua queimando a cara para defender a família a nossa família, né? E é justamente no sentido da mensagem que o presidente traz e o entorno dele traz. A Michele sabe disso. Tenta você lá, ou eu, entrar na favela do jeito que o Dina entrou. Então, assim, é muito, no mínimo, interessante, suspeito, não sei o adjetivo correto, mas o senso comum grita dizendo que é esquisito, tem coisa estranha. E você, como uma ex-policial, talvez possa até falar com mais propriedade do que eu, dessas mensagens constantes que o governo passa, né? A imagem que ele passa. E não é à toa que foi o governo mais votado dentro dos presídios. Acho que isso diz muito, né, sobre o que a gente tem aí. Bom, vou para a pergunta agora. Michele, existem relatos documentados de pessoas que afirmam ter um desconforto profundo com o próprio corpo e passam a desejar características físicas que não possuem, chegando ao ponto de querer modificar o próprio corpo para se alinhar com essa percepção que ela tem, que são os transficientes. Você já deve ter ouvido o termo. A minha pergunta é bem direta. Se uma pessoa manifesta um sofrimento psicológico relacionado ao próprio corpo, o papel da medicina deve ser validar essa percepção com uma intervenção física irreversível ou tratar o sofrimento psíquico antes de qualquer alteração permanente. Então só para exemplificar, uma pessoa, por exemplo, que tem os 2 braços, é uma pessoa normal fisicamente, se sente amputada. Então ela quer arrancar um membro, quer arrancar um braço. E a pergunta vai nesse sentido para a Michele. 5 minutos, Michele. Claro. 2 coisas. Primeiro de tudo, um dos lugares que eu
costumo ir aqui em São Paulo é Paraisópolis, tá? Então, se o Flávio Dino tem o benefício de entrar numa favela, eu também tenho, porque Paraisópolis é, inclusive, eu sou madrinha de uma MC de Paraisópolis, né? Um beijo, MC Trans. Um outro comentário é preso com já sentença penal condenatória, trânsito em julgado, né? Já definido, esse não vota, tá? Quem vota é o cara que ainda está preso, que hoje é 30% da população brasileira, mas ele não tem a sentença transitada em julgado. Esse é aquele cara que está preso ali preventivamente. Bonzinho, tá? vítima da sociedade. Não tô falando isso. Mas é desse aí que tu tá falando. Então não é que preso vote, tá? Dizer que preso vota é incorreto. Voltando ao tema das pessoas que têm essa sensação com membros e a tentativa de comparação eventual com pessoas trans, tá? Existem... Não falei isso. Peraí, Malcolm, pô. Existem casos... A hora que tu falar, ela não vai te interromper. Existem casos em que, dado o acompanhamento, se há realmente um sofrimento tão extremo que possa levar a pessoa a causar um dano muito maior a si, uma equipe médica multidisciplinar pode decidir por fazer sim uma amputação, porque senão a pessoa vai para um ponto pior do que aquele, tá? São raríssimos esses casos. Eu não sei se tu consegue me trazer percentualmente um número, porque esses casos são tão raríssimos que eles não têm uma curva padrão para que tu consiga analisar quantas ocorrem, quantas se recuperam, quantas vão até o procedimento, porque os estudos nessas áreas, o número de pacientes com esse quadro ele é muito pequeno, né? Então, nessa situação, realmente acaba acontecendo um negócio de acompanhamento, avaliação do potencial dano em relação ao que a pessoa pode estar vivendo naquele momento. Falando, então, da cirurgia de transgenitalização, porque seria o cortar um membro, né? Uma pessoa trans passa por uma cirurgia modificadora, que é a transgenitalização, ou uma dupla mastectomia, que é a remoção das mamas, remoção de útero e ovários, coisas do tipo, tá? E esses procedimentos, no Brasil, eles demandam laudos de 3 especialistas diferentes e de 1 a 2 anos de acompanhamento para pessoas adultas. E que no Brasil hoje, inclusive com a nova resolução do CFM, a partir dos 21 anos, tá? Antes era a partir dos 18, agora a partir dos 21 anos. Então, quando uma pessoa trans, eu mesma, faz 10 anos que eu tentei conseguir a cirurgia pelo SUS e não consegui a cirurgia pelo SUS. E aí eu venho tentando vários profissionais que me acompanhem por tempo suficiente para eu conseguir a cirurgia pelo plano de saúde, que agora é norma, né? Agora tem lei para que isso ocorra. Mas a pessoa ela não corta um membro fora. Uma mulher trans que faz a cirurgia de transgenitalização, ela na verdade faz uma adaptação da sua genital, ela continua tendo o mesmo tecido ali, só que agora ele é um tecido que fica para dentro, né? Então se constrói o que é chamado de neovagina. E é uma cirurgia que ela tende a causar alívio nessa pessoa que precisa passar por isso e que ela dá uma liberdade que eu, por exemplo, às vezes não tenho. Eu não me sinto confortável de usar com tranquilidade um vestiário se eu não me esconder para usar esse vestiário, né? Por quê? Porque eu tenho algo que eu não queria que estivesse lá. Então, dito isso, pessoas trans também removem coisas do seu corpo, mas é depois de muito tempo de acompanhamento e uma vez que aquilo é determinado como algo que causa sofrimento maior do que aquele que a pessoa trans tem. Existem estudos que estão saindo agora que falam da situação a pessoa trans continuar tendo quadros psiquiátricos, né, de depressão, ansiedade, depois, inclusive, da cirurgia. E isso é um erro que a própria comunidade trans comete, de achar que a cirurgia de transgenitalização resolve depressão, ou ansiedade, ou qualquer outro quadro clínico. A cirurgia de transgenitalização, ela resolve uma única coisa, que é a disforia de gênero ou a disforia genital. Para além disso, a pessoa precisa fazer seu tratamento psicológico, psiquiátrico para todos os outros quadros. Então, considerando o exemplo que tu deu inicialmente, eventualmente, na situação dessas pessoas que têm problemas com membros, pode ser que chegue ao extremo de fazer realmente uma amputação, se aquilo for para o bem-estar dela. Mas é muito raro. Malcolm, 3 minutos para você pontuar o que você quiser aí. Sua réplica. Primeiro, o quesito da Michelle aí do vestiário. Acho que interessante, pretendo entrar nesse tema também, porque eu quero ouvi-la, porque ela vivencia isso. Enfim, acho
acho que a ocasião é perfeita para a gente entrar nesse tema também. Enfim, acho que não faz muito sentido para 99,9999% da população uma pessoa se sentir amputada e a gente chegar ao ponto de arrancar um membro dessa pessoa. Um braço, por exemplo, uma perna, por exemplo. O corpo, a condição corporal, ela é permanente. Você não arranca um braço, uma perna e depois volta a isso. Já a mente, ela é mutável. E como eles mesmos defendem, inclusive alguns caras que são referências aí no transgenerismo, dizem até em gênero fluido, uma hora se acha uma coisa, outra hora volta de novo, outra hora... Enfim, é tudo muito subjetivo em várias literaturas que a gente busca aí, ditos como referências neste tema. Então, não vejo muito sentido. Inclusive, a Michelle cita aí um estudo recente. Também acho que dá para a gente falar desse estudo ao decorrer aqui do debate, Michelle. Ela já trouxe, mas acho que dá para a gente falar dele. Eu acho que é uma questão de tratar a mente. E aqui, falando deste gênero que surgiu, tá, Michelle? Que é o transficientes. Então, é óbvio que quem está nos assistindo, e a própria Michelle já fez a equivalência aqui, mas eu não fiz a equivalência, da amputação de um membro, no caso de um homem, amputar o pênis, né? Muitas pessoas que estão em casa, com certeza, vão fazer essa correlação. Então, se existe o transficiente que quer amputar o braço, existe um homem que quer amputar um pênis. Mas eu acho que a gente vai falar mais disso aí e entrar a fundo com estudos e dados mais ao decorrer do podcast. Michelle, sua segunda pergunta. Você tinha 3, se você quiser usar, mas ainda tem mais aqui 40 segundos. Quer seguir? Não. Michelle, quer usar, Michelle? Pode... Não, é só porque eu li esse estudo já, tá? Esse estudo já saiu, eu já li, eu já sei tudo que tá... Eu li ele e... como eu falei, ele não trata da transição, mas ele trata de quadros psiquiátricos e outras situações. Mas é muito legal porque o meu tema... Vamos falar dele. Isso. O meu tema 2, ele entra justamente em pessoas trans. No seu PL 20 de 2025, o vereador buscou a completa proibição do tratamento hormonal em crianças e adolescentes trans antes dos 18 anos, mesmo com autorização dos pais. Em sua justificativa, utiliza a resolução do CFM como mecanismo para tal proibição, mesmo ela violando o princípio da integralidade do SUS. Sabendo que o estudo da JAMA Pediatrics presente na resolução do CFM contraria a posição do órgão, bem como outros elementos presentes lá, questiono ao vereador quais dos 39 itens de referência o vereador pode apontar como determinante para a decisão, quais entre os procedimentos irreversíveis eram realizados em menores trans antes desse processo, né? E por fim, o que o vereador quer dizer em sua lei com identidade sexual biológica. Malcolm, 5 minutos. Bora lá. Inclusive, esse foi um projeto que eu levei para a cidade, depois até de ter conversado com o Dr. Rafael Câmara, não sei se a Michelle conhece, o Dr. Francisco Cardoso também, que são os conselheiros do CFM, um do Rio, que é o relator, inclusive, da nova resolução, que é o Rafael Câmara, e o outro é de São Paulo. E por que a gente resolveu implementar essa lei no município, que inclusive, por enquanto, caiu com uma DIN da Associação LGBT, do Orgulho LGBT de Vinhedo. Até trouxe aqui, está em tramitação para ver se a gente derruba essa liminar, é uma liminar que está em vigor, para a lei ser restabelecida. E aí, eu entro no seguinte ponto. Eu tive um caso em Vinhedo de uma pessoa que estava no processo de transição e ela foi cobrar os medicamentos, enfim, que ela utilizava, e ela começou a transicionar, se eu não me engano, aqui em São Paulo, tá? E aí isso gerou um estresse, inclusive, na área de saúde, porque as pessoas não tinham o medicamento e ela exigia e deu um... Mas fato é também que com esse projeto, depois de ouvir atentamente os conselheiros aí do CFM, que sabiamente agora fizeram a nova resolução, até trouxe aqui, porque tem alguns pontos que eles até falaram, Malcolm, destaca, porque assim, agora inclusive está na moda, tem alguns casos acontecendo com frequência, a gente está até acompanhando na internet, de homem trans e mulher trans, que eles ainda têm o membro,
original, vamos dizer assim, não sei se é essa nomenclatura correta, Michele, se não for, você fica à vontade para me corrigir aqui, mas eu vou colocar como o órgão de nascença original, e querem ir no médico do gênero que ela se identifica. Então, um homem com pênis quer ir na ginecologista, e uma mulher com vagina quer ir no urologista. Então, a própria resolução também trata disso. Mas a lei que nós fizemos em Vinhedo foi no seguinte ponto, de proteger as crianças para que isso não fosse feito na nossa cidade. Por mais que nenhuma cirurgia ou transição hormonal estivesse acontecendo, a ideia é blindar a cidade, porque ainda não existe legislação para isso. Então, o próprio doutor, os doutores aí do CFM que a gente conversou, inclusive na sessão de aprovação desse projeto, entrou até um vídeo do próprio doutor, o doutor responsável pelo CFM de São Paulo, doutor Francisco Cardoso, que fez questão de participar dessa sessão, porque ele disse, Malcolm, se toda a cidade implementar essa lei, versar sobre isso, o que os movimentos de esquerda tentam fazer com frequência, Michele, não sei se você acompanha, é derrubar a resolução. Então, eles tentam derrubar essa resolução do CFM para voltar a fazer a transição em adolescentes, né, com os hormonais. E na antiga já era 16 e 18. Agora passou a ser 18 e 21. Então, isso é importante até para a gente desmistificar, porque tinha gente que achava que transicionava com cirurgia. Não, isso não acontecia já na resolução antiga. Porém, a gente tinha inúmeros casos de crianças já que começavam a receber hormônios, né? Não crianças, adolescentes, corrigindo. E outro ponto que vale a pena ressaltar aqui, que agora até fiz uma ligação para o Dr. Câmara, e eu não sei se a Michele sabe, inclusive, que agora parece que está virando corriqueiro, Michele, e o CFM já levou isso para o STF, que é a judicialização de casos individuais. Então, eles pegam casos específicos e tentam judicializar para ir contra a resolução do CFM, porque, enfim, aí eles embasam, justificam, mas está virando uma prática recorrente, de acordo com o doutor Rafael. Ou seja, a Michele tem, sei lá, X anos aqui de idade, 16 anos, 17 anos, e para o caso dela, a gente não pode levar em consideração a resolução. Então, aí começa a não fazer muito sentido, porque existe a resolução, não vai ser seguida. Esse é o ponto. Então, acho que a lei não vigente mais por conta da liminar, que já tomara que a gente consiga derrubar, é muito mais uma questão de preservar a cidade, já que a gente não tem uma lei federal que versa sobre isso, caso movimentos e partidos ligados à esquerda consigam derrubar a lei, a resolução do CFM, Michele. 3 minutos, Michele. É a segunda pergunta que não vem a resposta do que eu perguntei, tá ligado? Ô, louco. Eu perguntei. Como não? Sim, eu perguntei quais os itens da decisão do CFM, quais os procedimentos irreversíveis e, por fim, o que era identidade sexual biológica. Nenhuma das 3 perguntas foi respondida, mas vamos lá. Homens trans, que é o que você chama de mulheres com vagina, e vamos falar de pessoas do sexo feminino que têm vagina, elas também têm aparelho urinário, então elas também precisam ir no urologista. Não é nada demais nisso daí, tá? Uma mulher trans, ela pode ter que ir no ginecologista, por exemplo, se ela for fazer um exame de mamas e ela precisar de uma orientação para fazer um exame mamário. O urologista não vai ter isso. O urologista vai poder examinar minhas mamas? Ver como elas estão, a saúde delas? É óbvio que não. Eu não tô pedindo... Nenhuma mulher trans vai ir na médica ginecologista para pedir para ela examinar a genital, o pênis, porque daí não faz sentido. Não tem por que ela fazer uma análise peniana, porque ela não está fazendo análise da saúde do aparelho sexual para o qual ela tem habilidade, mas para outras coisas ela vai poder fazer isso, tá? Só para citar, então... inúmeros casos, quando o vereador fala de inúmeros casos, teve o Malcolm, é mania de chamar do cargo, desculpa, Malcolm. No próprio Tubacast, tu falou, poxa, mas tem meninas de 8 anos recebendo testosterona, e aqui tu corrigiu, e eu acho isso muito nobre, tá? Não existe hormonização de criança. A única hormonização que existe, e o bloqueio puberty, é de pessoas já na adolescência. Mas eu posso citar pelo menos 3 referências dos 39 itens do CFM. O primeiro é o CID. O primeiro item da resolução do CFM é o CID, é o Código Internacional de Doenças.
Basicamente não é nada, é só o Código Internacional de Doenças, que lista as doenças. Uma das primeiras referências também é um estudo feito na Finlândia, em que apresenta desistência de transição. E o critério usado para desistência de transição é se a pessoa parou de pegar reembolso de hormônio no último ano. Que critério bizarro é esse? Para além disso, um item muito importante, que é o item 34, que virou inclusive debate político, médicos na Inglaterra foram forçados a fazer transição de gênero em crianças. É o item 34 da resolução. Eu li todos os 39. O item 34 da resolução, ele nada mais é que o protocolo do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, dizendo como se deve tratar pessoas trans. Então veja, a própria resolução, que é baseada na do Reino Unido, ela não tem base para se sustentar. Mas, infelizmente, eu queria ter tido a resposta para a gente poder dialogar mais sobre isso. Malcolm, sua terceira pergunta, 2 minutos. Quiser comentar alguma coisa aí também? Não, tranquilo. Essa aqui é interessante, que a Michelle vai conseguir trazer pontos de vistas legais aqui. Tem um caso, o Michelle, inclusive, provavelmente deve ser do seu conhecimento, que ele foi amplamente divulgado nos Estados Unidos. Ele ocorreu em junho de 21. Não sei só pela data você já se recorda, mas enfim. Ele aconteceu no ISPA. ISPA? É, exato. O ISPA, em Los Angeles. E gerou uma grande repercussão após relatos de mulheres sobre a presença de uma pessoa com a genitália masculina na área feminina do spa. Levantando preocupações sobre privacidade e segurança nestes espaços íntimos. Até esse fato do spa, tem até uma citação aqui no livro do Matt Walsh. Ele coloca uma menina, inclusive que tinha uma menina ali de 6 anos de idade. Foi um negócio, até eu nem vou fazer questão de ler aqui o relato do livro, que foram feitos ali pelas mulheres nesse episódio, porque é até forte. Não tem necessidade, mas quem tiver curiosidade, leia. Diante disso, a pergunta. Em ambientes como vestiários e espaços íntimos femininos, o critério deve ser exclusivamente a identidade declarada ou deve haver algum limite objetivo para garantir a privacidade e a segurança das demais mulheres, especialmente quando há a exposição corporal, no caso aqui do spa, que uma menina de 6 anos teve que se deparar com um membro ali na cara dela. Eu sempre acho muito, muito interessante que a gente veio para uma proposta de falar de dados e tal, e a gente vai lá e pega um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um caso assim, mas tudo bem. Lembra quando eu falei sobre o vestiário de mim? A maioria das pessoas trans, especialmente mulheres trans, que porventura não tenham feito uma cirurgia de transgenitalização, elas têm muito medo de entrar em vestiário. Tu pode achar que, nossa, a gente vai entrar no vestiário, lá que legal. A gente tem muito medo de entrar em vestiário. Quando eu preciso tomar um banho na academia, eu pego todas as minhas trouxinhas, vou até o box completamente coberta, entro no box completamente coberta e aí eu ponho minhas coisas por cima do box. Diferente de mulheres cis que simplesmente andam peladas, inclusive dentro do vestiário, e vão lá para suas áreas sem problema nenhum. Então, assim, pegar esse caso e tentar botar a comunidade trans como um todo nesse sentido é meio bizarro, especialmente citando o Matt Walsh, porque o Matt Walsh, ele é um dos caras, inclusive, que participou do documentário Lady Ballers, junto com Ben Shapiro e com outros conservadores americanos, e que eles nem divulgaram tanto isso porque deu errado, que eles tentaram botar homens cisgênero se declarando mulheres no esporte feminino, quando no esporte pediram as regras para eles de participação, que eles não tinham cumprido, eles não conseguiram botar as pessoas. Então o documentário faliu, tu pode ver que ninguém fala desse documentário. Mas eles fazem todas essas críticas, assim, mas olha esse caso que aconteceu, porra, pode acontecer em outra situação. O importante é dizer o seguinte, se tinha uma pessoa andando com a genital exposta, a gente tem hoje socialmente uma estranheza de genitais. Mas, por exemplo, se entrar um homem trans no vestiário feminino, que é uma pessoa que vai ter uma vagina, ela vai ter a tua leitura. A aparência, a tua. Não a minha ou não de alguma das mulheres que estão aqui no ambiente. Vai ter a tua. Só que uma vagina. Uma mulher vai se sentir tão desconfortável com essa presença quanto com a presença de uma genital. A questão é que, se tu pegar o grosso da comunidade trans, tu vai ver muito mais medo da comunidade trans em acessar esses espaços do que a comunidade trans em fazer algo lá. Então,
não dá pra gente pegar esse caso isolado e a gente tem que considerar esse caso isolado, tipo assim, pô, a pessoa fez isso daqui e criou um desconforto. Será que não faltou um pouco de noção? De se cobrir com uma toalha, de passar para o outro ambiente coberta, já que poderia ser uma mulher trans? Eu nem sei todos esses detalhes, porque o Matt Walsh, ele mente tanto que fica difícil de acompanhar a metralhadora de mentiras dele, né? Então pode ser, inclusive vou verificar esse caso depois para ver até onde ele foi. Mas é importante dizer que quem oferece risco para mulheres, independente do lugar hoje, estatisticamente falando e falando de dados brasileiros, é homem. Os 85 mil estupros que aconteceram no ano passado foram cometidos, na sua maioria, por homens. A maioria das vítimas foram crianças menores de 13 anos, mais de 60%. O local mais comum do cometimento do crime foi dentro de casa, por um pai, por um tio, por um avô, por um líder religioso, por um professor. Então veja, a gente não tem nem dados estatísticos no Brasil de mulheres trans cometendo essas violências. Mas aí a gente vai pegar um caso que nem a Karen White, que aconteceu no Reino Unido, que foi para uma prisão feminina, estuprou uma série de mulheres na prisão feminina, e essa Karen White, o crime pelo qual ela foi presa era estupro. Como é que tu vai botar uma pessoa que foi presa por estupro em uma ala livre com mulheres, sendo que o crime dessa pessoa é estupro? Essa pessoa tinha que estar numa área isolada de pessoas que cometem crimes sexuais. Então o Reino Unido falhou neste caso e botou mulheres em risco. Não porque a Karen White era uma mulher trans, e sim porque a Karen White, enquanto mulher trans, era uma estupradora. Então veja, eu não tenho problema de falar dos casos individuais, mas os casos individuais, eles não são dados estatísticos e a gente não deve expandir isso. Se a gente fosse expandir, a gente deveria impedir que qualquer homem se aproximasse de qualquer mulher em qualquer local da sociedade, porque se a gente pegar os 85 mil estupros do ano passado, vê quantos homens cometeram esses estupros. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente tem que olhar para o risco certo e trabalhar o risco certo. Mulher trans não oferece risco para mulher cis. Algumas mulheres cis, por causa do discurso que existe hoje, se sentem desconfortáveis, e o meu objetivo é justamente mostrar que não há risco nisso. Mas aí a gente tem, inclusive, mulheres de esquerda que concordam com esse teu discurso, tá? Mas é um caso lamentável, mas eu vou pesquisar ele mais a fundo, mas ele não é regra na comunidade trans.